eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito dos serviços que são oferecidos de TI pela Autosserviço. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. A Autosserviço ela é especializada em serviços de rede, de todas as complexidades. O nosso maior foco são os de alta complexidade. Apesar de a gente ser capaz de fazer toda a parte de cabeamento interno, de rede wireless interna, nós também temos um foco bastante grande na parte externa. Ou seja, links de longa distância, link de satélite, link de fibra ótica de longa distância, links de wireless de longa distância. Essa é uma das partes mais importantes hoje em dia, principalmente na nossa região. Você sabe que a nossa região é bastante isolada, ela tem municípios distantes, dias de distância, então é preciso que você tenha se especializar, você tem que se especializar em longas distâncias. Isso ajuda muito na hora de você ter um cliente mais distante, seja um cliente de mineradora, seja um cliente de empresas de construção, enfim, essa é uma das partes mais importantes da nossa empresa hoje, Carlos. E a Autosserviço, ela foi instalada em Manaus há 6 anos, né? A matriz aqui em Manaus, e tem filiais em São Paulo e também no Pará, é isso? Exatamente. A filial de São Paulo, ela trabalha com VoIP, com foco principal em VoIP, telefonia sobre IP. Essa telefonia sobre IP ela é muito útil para unir empresas no polo industrial de São Paulo, que é gigantesco, é o maior polo industrial talvez da América Latina inteira, e o polo industrial de Manaus. Existem muitas empresas que possuem filiais, matrizes ou filiais lá e aqui. Então, a união dessas duas empresas através da telefonia faz com que os custos de telefonia, de comunicação, de integração de dados baixe bastante, fazendo com que os produtos tanto da Zona Franca quanto de São Paulo se tornem mais competitivos. A filial do Pará, ela tem especialização em links de satélite. Assim como o nosso estado, o estado do Pará também é um estado muito grande, que tem muitas dificuldades logísticas para você poder levar a internet a lugares mais distantes. Hoje nós estamos trabalhando em Altamira, próximo à construção da hidrelétrica, onde nós estamos montando uma infraestrutura muito grande de torres de transmissão e de links de satélite para atender as empresas do mercado. Certo. Falando um pouco em demanda, né? Quais são os serviços mais procurados pelos clientes? O principal é exatamente esse, o link de internet via satélite. Pode parecer estranho, mas quando a gente está na cidade de Manaus, a gente é bem atendido por várias empresas que fornecem internet tanto para empresas como para a parte pessoal, a parte de home mesmo. Mas fora da cidade de Manaus é uma outra realidade. Você não tem cabeamento, você não tem infraestrutura de rede, você não tem infraestrutura de internet em praticamente lugar nenhum. Existem as operadoras de telefonia que fornecem alguma internet ainda, que você consegue usar o seu telefone 3G, você consegue usar o seu modem 3G para se conectar, mas isso a nível pessoal. A nível corporativo, a nível de empresas, essas soluções, apesar de funcionarem, elas são muito difíceis de serem trabalhadas. Pelo volume de informações que você tem no dia a dia, num escritório convencional, o 3G não atende exatamente as demandas que você tem nessa empresa, mesmo que pequena. Então, para isso, você precisa ter uma estrutura melhor, uma estrutura de distribuição melhor. E aí que entra o link de satélite, nas regiões mais distantes. Na verdade, o link de satélite com as operadoras de satélite que nós trabalhamos conseguem fornecer para o Brasil inteiro, para toda a área nacional. Mas o nosso foco, sendo na região norte, a gente consegue atender as empresas mais distantes que você possa imaginar. Pessoas querendo entender um pouco mais da Autosserviço.com, como é que elas fazem? Você pode entrar no nosso site, o www.autosserviço.com.br, e também pelo nosso Facebook, facebook.com/autosserviço.am. Esses dois são canais de contato bastante eficientes para que a gente possa conversar mais e trocar ideias com as empresas que precisem desse tipo de serviço com grande dificuldade logística. E aqui em Manaus, ela é instalada onde? A gente está instalada na Rua Tapajós, 796 Centro. O nosso telefone é o 3321-7900 e aí você pode falar com qualquer um da nossa equipe para a gente poder mandar algum técnico mais especializado para ver a sua necessidade e a dificuldade que a gente tem para te atender e chegar num atendimento efetivo para a sua empresa. Imagina sair de um município desse distante e se deslocar para Manaus para fazer um trabalho desse. A perda de tempo é tão grande que vai ser inviável. Então, nesse sentido, o link de alta complexidade, de satélite ou até mesmo de fibra ótica de longas distâncias, ele se torna viável, né?
Torna viável porque você vai economizar muito tempo em outras coisas na sua empresa. E os custos acabam sendo reduzidos. Com certeza. Imagina que você tem a sua loja, ou o seu comércio, ou a sua indústria no interior do Amazonas e precisa se comunicar com a matriz aqui, seja em termos de escritório apenas, ou de representação, ou de qualquer tipo. A comunicação entre esses dois pontos vai ser muito mais eficiente se você tiver uma qualidade de internet melhor. Esses links de satélite, eles também provêm telefone. Você pode ter um telefone com o número 92, por exemplo, com DDD 92, lá no seu município remoto. Por mais distante que ele seja, por mais no meio da selva amazônica propriamente. As pessoas falam assim, a selva. O nosso estado é uma grande área de selva amazônica. E os municípios são no meio da selva amazônica. Então você dizer que a sua empresa está no meio da selva amazônica não tem nada demais, e muito pelo contrário, você está preservando lá a mata amazônica e mesmo assim tem tecnologia suficiente para você poder se comunicar e fazer todos os trabalhos que aquela sua empresa precisa.